que passou por esse mês meio turbulento, mas o Senhor estava no controle daquele barco. Pastor ali o pastor de jovem da Lagoinha, em Niterói, o homem de juventude mais cresce no Brasil hoje, juventude abençoada do Senhor ali, a Next. E como ele também está o seu pai, Maurício, acertei, né? A bênção do Senhor também já está quebrantado. Ô glória, tá? Pastor, pode fazer uso da palavra do Senhor, tá? Fique à vontade, em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar aqui essa noite? Glória a Deus. 5 pessoas felizes comigo. Eu acho que essa noite vai ser gloriosa demais. Quantos creem nisso? Sabe, esses primeiros cultos que eu tenho tido a oportunidade de participar, desde que Deus me livrou da morte, eles têm trazido para mim uma percepção que é muito real e eu quero compartilhar com vocês hoje. É porque há pouco tempo atrás na verdade, eu estava pregando todos os dias, eu estava fluindo no chamado que Deus tem para mim, até que um dia, do nada, eu começo a ver manchas de sangue pisado nas minhas mãos e eu falei, bom, acho que deve ter alguma coisa que não está legal dentro de mim. E aí era um culto de sábado, a gente fez mais um culto e no domingo eu fiquei à frente de mais 2 cultos e às vezes a gente está tão ativo fazendo coisas e não percebe que alguma coisa dentro de nós não está bem. E talvez isso possa estar se refletindo nas suas emoções, talvez você está tão ativo que precisa de algo externo acontecer para você perceber que dentro de você algumas coisas não estão bem. Mas comigo isso aconteceu de forma literal, não eram minhas emoções que estavam mal, era o meu coração que estava parando. Começou a aparecer manchas de sangue, no sábado eu fiquei mal, eu tive calafrio, eu tive alucinações de febre à noite, no domingo eu me senti pior e na segunda foi pior, até que quando eu parei para fazer os exames, os médicos falaram, olha, seu coração, ele está com uma inflamação, você está com o seu sangue todo infeccionado, você precisa ser internado urgente, porque pode ser até que a gente tenha que abrir o seu peito, trocar a válvula mitral, e tudo isso aconteceu da noite para o dia. Mas na verdade nenhum problema começa da noite para o dia, a gente que negligencia os sinais. Talvez no teu chamado, alguns problemas não começaram ontem para hoje, talvez já se estenda há muito tempo. Mas os sinais só se tornam visíveis quando a gente já está quase chegando no final, quando a gente já está quase desistindo, quando a gente já está quase parando, quando a gente já está quase deixando para lá o nosso chamado, quando a gente percebe que está todo mundo rompendo e a gente não, quando a gente percebe que os sonhos que a gente tinha no primeiro momento em que a gente se entregou para Deus já não são os mesmos sonhos que a gente tem hoje, aí a gente percebe que alguma coisa ficou no meio do caminho. Quantos estão entendendo o que eu estou falando essa noite? Então eu não tenho a menor ideia de qual a expectativa que você tem para essa noite. Eu não tenho a menor ideia de se você veio aqui esperando receber algo de Deus, se você veio aqui porque alguém insistiu muito para você estar. Uma coisa eu sei, independente da motivação que te trouxe aqui, você vai sair completamente cheio de Deus. Quantos creem nisso? E aí quando eu menos espero, eu estou numa cama de CTI, numa ala de pacientes terminais. Esse é o meu segundo culto que eu prego desde que eu saí. E eu falei, ok, Deus, se você permitiu eu estar aqui, eu quero aprender tudo que o Senhor tem para mim. Eu estava compartilhando isso com os jovens antes, eu falei, eu não creio que Deus leva ninguém para uma cama de hospital. Mas eu creio que na sua soberania, se isso aconteceu, é porque Ele permitiu. E se Ele permitiu, é porque Ele tem um propósito. E se Ele tem um propósito, eu preciso descobrir qual é. Porque tudo aquilo que Deus permite que você passe, é porque Ele quer te levar a uma experiência, entendimento e novos níveis. Nada acontece na vida de um cristão por acaso. A gente não acorda de manhã e vai dormir no final do dia só porque as coisas simplesmente aconteceram. Você não é fruto do acaso, a tua casa não é fruto do acaso. A palavra de Deus diz em João que não nascemos pela vontade da carne, nem pela vontade do sangue, mas pela vontade do próprio Deus. E quando eu entendo que Deus gerou a minha vida, quando eu entendo que Deus sonhou comigo, eu preciso levar isso mais a sério, porque Deus me criou com um propósito. Meu irmão, cada um que está aqui nessa noite me ouvindo aí, preste atenção, existe um propósito de Deus pelo qual você foi gerado. Você não é fruto do acaso. Por mais que alguns jovens aqui, talvez por mais que até algumas pessoas mais velhas aqui possam algum dia ter ouvido dos seus pais que você nasceu por um acaso, talvez alguns aqui até por um abuso. Talvez você nasceu por uma displicência, seus pais eram namorados e queimaram uma etapa e parece que você nasceu por um acidente, mas você não é um acidente, você é um sonho de Deus. Antes de todas as coisas, Ele já sonhava com você, todas elas vão passar e Ele continua sonhando com você, porque o projeto que Deus tem para nós é para que sejamos eternos, assim como Ele é eterno também. Sabe, no Éden o que aconteceu foi o seguinte, o pecado entrou na história e mudou todo o plano que Deus tinha para a gente.
O plano que Deus tinha para nós é que fôssemos eternos como Ele é, que tivéssemos intimidade com Ele e que habitássemos na presença dEle. Aí o pecado tira de nós liberdade na presença de Deus, tira de nós eternidade, e agora nós somos limitados e vivemos correndo contra o relógio. E agora o pecado coloca em nós medo da morte. Mas preste atenção, não era assim no começo e não vai ser assim no final para aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo não temem a morte porque venceram com Cristo naquela cruz. Aqueles que estão em Cristo não têm mais preocupação com o relógio. Porque você sabe por que Deus não tem pressa? Porque Ele é eterno. Por que a gente às vezes é tão ansioso? Porque a gente começa a caminhar e pautar a nossa história ligado em um calendário que diz que tem começo e fim, mas aquilo que Ele começou na minha vida, presta atenção, não tem um final. No final da minha vida aqui, a história com Ele continua depois da morte. A história continua depois da morte, e é por isso que todo mundo fica tão revoltado com a paz que nós temos, que excede todo entendimento, porque as pessoas não conseguem compreender e não tem como compreender aquilo que é incompreensível para nós, limitados que somos. Nicodemo chega para Jesus e ele fala: cara, eu reconheço que tu és Senhor, eu reconheço que tu és mestre, porque não é possível alguém fazer o que você faz se não for da parte de Deus. Agora me diz uma coisa, o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? O que eu preciso fazer para ter acesso ao reino dos céus? Jesus fala: é muito simples. Você precisa nascer de novo, porque só o homem espiritual discerne as coisas espirituais. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos é o seguinte: Nicodemos, eu posso passar noites em claro tentando te explicar as coisas do reino do meu Pai, mas excede a capacidade de entendimento humano o que o meu Pai tem para nós. Então, a não ser que você seja gerado no Espírito, você não vai entender as coisas do Espírito. Sabe que a gente tem visto, e eu percebo isso na nossa geração, e quando eu falo geração, por favor, não começa com as crianças e termina nos jovens. Cada um que está me ouvindo aqui faz parte dessa geração. Deus tem um projeto para a tua vida e Ele continua esperando você se posicionar no que Ele te chamou. Não tem a ver só com uma juventude, não tem a ver com os adolescentes, tem a ver com você que é pai de família, tem a ver com você que talvez há 20 anos ocupa uma cadeira de uma igreja, mas talvez não experimentou ainda tudo que Deus te prometeu. Sabe, quando Deus desejou gerar cada um de nós, Ele tinha propósitos específicos, mas preste atenção. Você sabe qual é uma das coisas que mais tem distraído a nossa geração? A nossa busca por viver o chamado. Porque eu tenho visto muitos jovens buscando servir a Deus, mas sem intimidade com Deus que serve. Buscando trabalhar para o Deus da obra, mas sem conhecer quem Ele é. Eu vivi uma parte da minha caminhada assim. No início da minha caminhada, eu queria tanto fazer para Deus que eu quase me tornei um ativista. Eu tinha prazer em fazer para Ele, mas eu não tinha percebido ainda que o maior prazer dele é que eu estivesse junto e não servindo apenas. Quantos estão entendendo isso? Sabe, uma geração que você percebe que é cansada, é uma geração que não se alegra mais quando a gente fala de coisas simples, como presença de Deus, como a glória de Deus. É tão ruim quando você ministra sobre a glória de Deus, a presença de Deus, e você olha no rosto de algumas pessoas, uma expectativa como se fosse assim: ok, mas onde é que eu vou entrar nessa história? O que você vai ministrar agora que diz respeito a mim? E a minha pergunta é: e o que a gente não entendeu ainda em relação à glória de Deus ser a única coisa que nos enche? Que parte a gente não percebeu ainda que a única coisa que traz propósito para a nossa existência é estar na presença dEle? Nada daquilo que Deus pode nos dar tem mais sentido do que o próprio Deus se dando por nós. Cara, não tem sentido você viver em busca do teu chamado se você não desejar antes de todas as coisas a presença do Deus que gerou você e o teu chamado. Não tem sentido você viver em busca de um casamento. Você sabia que uma das coisas que mais tem iludido os jovens também é a questão do relacionamento? Jovens lotam igrejas hoje quando a gente fala sobre relacionamento, seminários de relacionamento. Mas entenda uma coisa: o teu relacionamento é algo bom, mas ele não vai te completar. Você sabe por que o número de divórcios não tem diminuído dentro das igrejas cristãs? Porque as pessoas casam se sentindo incompletas e geram expectativa de que o parceiro vai completar o que falta dentro de si. Você está colocando nele uma exigência que ele nunca pode suprir, porque só Deus pode preencher o vazio do homem. Como então um casamento segundo a vontade de Deus é simples? Se apresenta completo e satisfeito, e é quem está do teu lado também, e você vai entrar no casamento entendendo que você não precisa do casamento para ser feliz, você já se casou sendo feliz. Eu vi isso uma vez de uma pastora e me impressionou. Ela estava lá com o esposo dela no aniversário de não sei quantos anos, e alguém perguntou: pastora, você é feliz depois que vocês casaram, tal? Você é uma pessoa feliz? Ela falou assim: não. E aí ficou aquele silêncio da igreja. Como assim, pastora? Você não se tornou uma pessoa feliz depois que você casou? Eu falei assim: não, eu já era feliz antes de me casar. Sabe, eu estou falando sobre casamento, mas isso se aplica a todas as áreas da nossa vida.
O chamado não vai te tornar feliz se você não estiver satisfeito com a presença dele antes de se envolver com o teu chamado. Então, pastor, o que você acha que é capaz de preencher todo o vazio na vida de qualquer homem? A presença de Deus é a única coisa capaz. Porque se a gente for para o Éden, se a gente for para o princípio, se a gente for para o início de todas as coisas, presta atenção. Para eu entender o que Jesus restaurou e reconquistou para mim, eu preciso entender o que eu tinha perdido antes. Para eu entender tudo o que Jesus fez naquela cruz, eu preciso entender o que acontecia comigo antes dele ter se lançado nela. O que eu perdi antes da cruz de Jesus? Eu perdi acesso à presença do Pai. Antes o homem se relacionava com Deus, agora ele precisa de sacerdotes para fazer essa conexão entre o Pai e toda a criação. Depois que o homem peca e é retirado do Éden, é necessário que um sacerdote apresente sacrifícios diante do altar. Eu preciso que um sacerdote fale com Deus a respeito das dores e das mazelas do povo. Preste atenção. A gente vive numa geração em que a promessa de que Jesus viria já se cumpriu. Jesus já veio, ele já morreu e ele já ressuscitou. Agora os heróis da fé morreram esperando o cumprimento dessa promessa e nenhum deles pôde ver isso. Você vai lá em Hebreus 11, vocês estão comigo, amém? Amém. Você vai lá em Hebreus 11 e a palavra diz assim, olha, vou falar sobre a galeria dos heróis da fé, e Hebreus 11 começa a falar sobre o que cada um deles fez. Fala sobre Noé, fala sobre Sansão, fala sobre Moisés, fala sobre Abraão, e depois no final ele diz assim, olha, todos esses homens tiveram bom testemunho, todos esses homens, eles enfrentaram inúmeras coisas pelo poder que há na fé, só que nenhum deles viu o cumprimento da promessa. E antes de eu ter entendimento dessa passagem, eu via isso, eu lia isso, eu falava, como assim, Deus? Se eles que são heróis da fé não viram a promessa se cumprir, como eu vou ver as promessas se cumprirem na minha vida? Mas aí depois eu fui entender, a promessa que Hebreus 11 fala, não são promessas de sonhos que eles iriam viver, porque tudo aquilo que Deus prometeu, eles viveram. A promessa que eles aguardavam era a promessa que Deus havia feito, que enviaria o seu filho em forma de homem. E o seu filho seria como uma ovelha entregue pelo pecado da humanidade, e ele sararia as nossas feridas, e ele restauraria as nossas vestes, e ele renovaria as nossas forças, e ele nos colocaria de pé, e o Espírito dele seria derramado sobre toda a carne. Ei, preste atenção, essa era a promessa que os heróis da fé morreram sem ver cumprir. Eles morreram aguardando a vinda de Jesus, mas não foi no tempo deles. Você consegue imaginar de geração em geração os heróis da fé compartilhando com seus filhos, olha, filha, existe uma promessa feita pelo Pai, que o Filho vai ser enviado para nós, ele vai morrer no nosso lugar. Isaías diz, olha, um filho nos foi dado, um menino nasceu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso era uma promessa liberada sobre o povo. Eles aguardavam o cumprimento dela, e muitos morreram sem ver. Agora, a partir da vida de Jesus até o dia de hoje, aquilo que antes era uma promessa liberada nos céus, agora é uma realidade disponível na terra. Jesus já veio, meu irmão, e já está disponível para mudar toda a tua história. Jesus é suficiente para mudar toda a tua história. Preste atenção, por que eu digo que a presença dele é tudo que pode nos trazer entendimento, revelação, plenitude? Por quê? Porque nós fomos feitos para habitar na presença. Nada além da presença é capaz de nos restaurar, de nos dar alegria, paz. Eu vou dar um exemplo claro. Jesus era o próprio Deus que se fez carne, Jesus era o verbo encarnado. João diz, olha, no princípio ele estava com Deus e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O próprio verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Agora preste atenção, o verbo tinha saudade da presença do Pai. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele é batizado, e aí quando ele é batizado, dos céus uma voz diz, olha, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Jesus recebe ali o batismo, a confirmação e a unção do Espírito sobre ele, e uma declaração do Pai a seu respeito. Preste atenção, acompanhe comigo, por favor. Depois que Jesus é batizado e ungido, sabe o que acontece? A Bíblia diz que o Espírito então o levou ao deserto. E você sabe o que Jesus fez no deserto? Durante 40 dias e 40 noites ele buscou a presença do Pai. Sabe por que a nossa geração tem visto tantas pessoas ficando pelo meio do caminho? Porque a gente entende que deserto é um lugar ruim. E realmente é. Mas o que a gente precisa entender é que quando eu chego lá e a presença de Deus se manifesta, aquele se torna o melhor lugar da face da terra. Para Jesus, deserto nunca foi problema.
Adão pecou no Éden, no paraíso. Jesus permaneceu firme no deserto. Qual a nossa desculpa? Será que a gente vai ficar botando desculpa no ambiente? Ah, é a igreja, o pastor não entende toda a liberdade que eu queria ter. Ah, é porque eu não consigo fluir no meu chamado, as pessoas não me impulsionam. Ah, é porque, meu irmão, preste atenção, eu aprendi uma coisa: se nós formos bons em desculpas, nós não seremos bons em mais nada. Jesus, ele não se apegou em nenhuma desculpa, circunstância, ambiente, adversidade, desafio, porque ele entendeu o seguinte: eu carrego dentro de mim, a única coisa capaz de fazer com que todas as barreiras caiam por terra, eu carrego dentro de mim a presença real do próprio Deus. Agora Jesus, ele volta para o Pai, e os discípulos estão lá reunidos. Olha só que incrível isso, estavam todos reunidos num só lugar, e eles estavam com medo, a portas trancadas, e Jesus não bate a porta, ele atravessa as paredes, chega no meio deles e diz: ei, tudo bom? Eu falei que eu ia voltar. E essa história você já sabe. Tomé quer ver as feridas, ele mostra as feridas. Tem como deixar alguma copinha de água para mim aqui, por favor, mano? Um pouco menor. E aí ele mostra as feridas. E aí eles entendem, olha para mim, gente. Eles entendem que de fato é o próprio Jesus que venceu a morte e ressuscitou. E aí eu imagino que a expectativa deles era: bom, agora que Jesus voltou da morte, ele vai continuar com a gente para sempre. E aí Jesus diz: olha, agora eu preciso ir para o Pai. É necessário que eu vá. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá sobre vós. Só que imagina para os discípulos, que troca injusta que parecia que Jesus estava oferecendo. Eu posso tocar Jesus, eu posso ouvir a voz dele, eu posso sentir o pulsar do coração dele. A palavra diz que João, ele recostava a sua cabeça sobre o peito do próprio Deus, ele conseguia ouvir as batidas do coração de Deus na pessoa de Jesus. Cara, eu posso sentir a tua vida aqui. Eu não quero trocar você por um espírito invisível. Quantos gostariam de ter trocado? Eu não gostaria, eu não me alegraria. É porque eles também não entendiam ainda o que Jesus estava fazendo através da vinda do Espírito Santo. Jesus, a gente não quer nada que não seja você, a gente quer que você permaneça. Ele fala: não, é necessário. Você pode declarar isso comigo? Diga: é necessário. Jesus diz: olha, é necessário que eu vá, para que o Espírito venha sobre vós. E a Bíblia diz lá em Atos, olha que interessante, que quando Jesus está subindo aos céus, ele é recebido pelas nuvens, e os discípulos ficam olhando para cima, como se estivessem aguardando mais alguma coisa acontecer. E aí então 2 anjos aparecem para eles e fazem a seguinte pergunta: por que olham para os céus? É como se eles dissessem: por que vocês estão esperando do céu uma resposta? Jesus já foi. Será que vocês não entenderam que vocês são o Jesus que ficou por aqui? A resposta é que vocês aguardavam vir dos céus, Deus já liberou agora sobre a terra. E é por isso que aquela promessa diz que em Cristo agora nós carregamos a esperança. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação e a revelação de quem Ele é. E como que vai vir? Não é mais através de Jesus, porque Ele já voltou para o Pai, mas é através da minha vida e da sua vida. O que Jesus fez foi o seguinte: olha, se eu continuar habitando eternamente no meio dos homens, eles não vão entender que o propósito do Pai é que todos sejam como eu sou. Porque se eu continuar habitando aqui eternamente, geração após geração vai vir de todos os lugares da face da terra para procurar em mim uma resposta. Mas eu quero que eles entendam que eu neles sou a resposta. O meu espírito neles é a resposta. O meu espírito sobre as gerações que virão é a resposta. Então não é mais um homem, não é mais o verbo encarnado a resposta, mas agora é o verbo em todos se tornando a resposta. Quantos estão entendendo isso? Então para mim é maravilhoso pregar numa conferência como essa, que o tema é Aperta o Start, porque para mim não existe nada mais incendiário do que trazer você para entender que você não foi gerado para ficar assistindo Deus fazer. Você não foi gerado para ser uma testemunha distante do que Deus está fazendo. Você foi gerado por Ele para fluir e você ver ativamente Deus fluir através de você. Se os seus maiores testemunhos de fé, milagres, poder de Deus sendo liberado fazem 5 anos, 6 anos, 10 anos, a gente precisa reavaliar algumas coisas, porque todos os dias existe poder de Deus disponível para nós. Eu estava conversando com o pastor hoje, a gente teve a oportunidade de almoçar e eu queria agradecer a igreja, agradecer por todo o carinho, pastor, obrigado, estou me sentindo muito honrado aqui, muito feliz de estar aqui. Amanhã a gente está saindo 6 horas da manhã, eu volto para Niterói, prego à noite, domingo prego mais 2 cultos, depois viajo para Cabo Frio. São todos cultos da nossa igreja e eu quero compartilhar com todo mundo a respeito do poder
de Deus para curar. Porque é interessante quando a gente fala que Deus pode fazer, mas é muito mais poderoso quando a gente demonstra o que Deus já fez. Quantos estão entendendo isso? Então a gente no almoço estava conversando sobre a marca e perguntou: e essa marca aqui, pastor? Aí eu falei: ah, cara, essa marca eu pedi para Deus deixar. Como assim? Não, porque colocaram um catéter profundo na subclave direita, na subclave esquerda, colocaram na minha jugular. E eu falei: Deus, deixa alguma marca pelo menos, para que toda vez que eu me olhar no espelho eu lembre de onde o Senhor me tirou. Você sabe qual é o poder das marcas? Elas te lembram coisas que você já passou e Deus já sarou a tua ferida. E essa é a diferença de feridas para marcas. Porque as feridas, elas mostram coisas que ainda estão abertas. Você sabe qual é o problema da ferida? É que ela não só faz doer em você, como ela contamina quem está perto. Deixa isso entrar no teu coração, deixa isso gerar vida em você. Qual é o grande problema de você ministrar no altar se você não tiver suas feridas saradas? É porque você vai contaminar quem está te ouvindo. A tua alma não está cantando, a tua alma está gritando. Você vomita nas pessoas coisas que você deveria ter sido sarado e não foi. E é por isso que muitas pessoas rejeitam o Deus que nós cremos, porque só ouviram falar até hoje de um Deus julgador, de um Deus pesado, de julgo, de religião. E aí quando você apresenta um Deus que é amoroso, um Deus que é pai, um Deus que é amor, um Deus que se entregou por você, um Deus que ama você, que sonha com você antes de todas as coisas, você fala assim: não, peraí, esse Deus é diferente do Deus que me apresentaram. Mas a diferença não está em Deus, está em quem fala a respeito dele. A nossa geração não vai ser transformada por grandes discursos a respeito de quem Deus é, mas por pequenos exemplos do que Deus pode fazer. O que Deus pode fazer na tua casa? Deixa as pessoas verem isso. Deixa as pessoas olharem para você e verem a restauração de Deus sobre a tua família de uma forma tão forte que eles vão desejar ter o que você tem. É o poder do contentamento. É você dizer o seguinte: olha, eu estava declarando isso para os jovens ontem. Nós declaramos que Deus é suficiente. Nós declaramos que Ele é tudo para nós. Nós declaramos que Ele é capaz de preencher todo o nosso vazio. Só que aí os nossos amigos olham para a gente ansioso por causa de uma dívida. Aí os nossos amigos olham pra gente, a gente está ansioso por causa de um problema dentro de casa, a gente está preocupado, desesperado por causa de uma porta de emprego que não se abre. Sabe o que acontece? Eles olham para aquilo que a gente prega e olham para aquilo que a gente vive, e existe uma diferença gigante. Dentro deles, sabe qual é o conflito que acontece? Eu estou falando isso porque eu tenho 11 anos de convertido e eu rejeitava demais a igreja evangélica e nunca me imaginei fazer parte dela. Então hoje, fazendo parte dela, sendo levantado por Deus como um pastor, eu entendo como as pessoas lá fora nos veem. Preste atenção. Essa lacuna que existe entre aquilo que a gente prega e aquilo que a gente vive quando os momentos difíceis vêm, é o que afasta muitas pessoas da cruz. Sabe o que eu aprendi? Não existe neutralidade no reino de Deus. Ou você aproxima as pessoas da cruz, ou você afasta as pessoas dela. Eu ouvi amigos meus falarem a respeito de Jesus, mas eu não via o Jesus que eles falavam sendo manifestado no dia a dia deles. Eu não quero isso para mim. Eu não quero ouvir falar alguém falando de Jesus se você não tem um caráter que caminha ao lado do teu discurso. Eu não quero ouvir, mano. Eu tenho mais coisas para fazer. Você sabe por que tantas crianças não têm desejado ser criadas nos caminhos de Deus? Porque esses caminhos não estavam disponíveis dentro da sua casa. Caminhar com Deus, o que significa? O que eu via na minha casa? Não, eu não quero. Obrigado, eu não quero. Eu não quero ter que botar uma máscara e dizer que está tudo bem só quando chegar a hora do culto. Eu não quero brigar com a minha esposa o dia inteiro e na hora de chegar na igreja cumprimentar todo mundo e ser um dos mais queridos da congregação. Eu não quero isso, eu não quero isso. Sabe por que tantos filhos têm se desviado? Porque eles ouvem a gente falar de Deus, mas não têm visto Deus quando a gente se cala. Cara, quando cheguei no primeiro dia do hospital, eu falei assim: uau, muito louco isso, porque eu não me imaginava estar lá. Para mim o maior choque foi quando tiraram todas as minhas roupas, colocaram uma fralda em mim, colocaram um tubo de oxigenação. Eu falei assim: cara, mas eu tô bem, não precisa. Deixa eu ficar de cueca pelo menos. Parece louco o que eu tô falando, mas entenda, eu me senti humilhado, cara. Eu me senti um pedaço de carne precisando de ajuda para fazer as necessidades mais básicas. Eu falei: eu tô bem, eu tava pregando até ontem, tá tudo certo comigo. E aí eles falaram: não tá. Se você não se cuidar, você vai morrer. E aí sabe o que acontece? Você se vê extremamente ativo e do nada você se vê extremamente dependente. E o que Deus trouxe à minha memória é o seguinte: filho, não depende do estado da tua saúde, a tua dependência é em mim, acontece todos os dias.
Seria muito fácil agora estar curado e, bom, beleza, Deus, obrigado aí, se der ruim de novo eu te chamo. Mas não é esse tipo de dependência que ele tem para nós. Eu vi uma história, olha só que engraçado isso. Um homem, ele estava precisando muito de um trabalho. Ele estava precisando muito de um trabalho e aí ele estava atrasado para a entrevista de emprego dele, ele dando voltas no quarteirão, ele falou assim: Deus, eu preciso só de uma vaga. Deus, se você conseguir uma vaga para eu estacionar o meu carro e eu não perder essa entrevista de emprego, eu prometo que eu vou deixar de mentir para minha esposa e eu vou ser um pai melhor. Deus, eu prometo que eu vou voltar a me envolver com o meu chamado. Eu prometo, Deus, eu só preciso de uma vaga. E aí, quando ele terminou de fazer essa oração, o carro da frente saiu e ele falou: Deus, esquece tudo que eu falei, obrigado, já apareceu uma vaga aqui. Você sabe que é engraçado, mas é assim que muitas vezes a gente se relaciona com Deus. Deus, eu preciso de você. Por quê, filho? Porque está dando tudo errado. Aí Ele restaura a nossa sorte, Ele enxerta sonhos no nosso coração, Ele restaura os nossos relacionamentos, Ele abre portas de trabalho, Ele prospera a nossa casa. E aí sabe o que muitas vezes acontece? A gente fala assim: Deus, obrigado, agora já está tudo ok, se der ruim de novo eu volto. Mas sabe o que acontece? Sempre foi assim. Israel recebia a prosperidade de Deus, cuidado de Deus, favor de Deus, vencia os inimigos, prosperava, e o que acontecia? Se sentia independente, até que depois se tornava cativo de novo, clamava a Deus, e Deus restabelecia a sorte deles. Só que o que eu tenho entendido da parte de Deus é que a gente está chegando na geração do avivamento, a gente está chegando em uma das últimas gerações até que Ele venha. Então a gente não tem tempo para viver nesse ciclo de inconstância. Sabe, a vida pode ser inconstante, mas você não precisa ser. Os desafios lá fora podem trazer inconstância para o nosso dia a dia, mas a igreja não nasceu para ser inconstante. É por isso que a palavra diz, olha, o próprio Jesus fala, existiam dois homens, um edificou a sua casa sobre a rocha e outro sobre a areia. Quantos conhecem essa passagem? E é interessante, o que me chama a atenção é que ambos edificaram suas casas. Preste atenção, por favor, ambos edificaram suas casas. Sabe o que isso significa? Eles concluíram a obra. A gente acha muitas vezes que porque está dando certo, é certo. Mas nem tudo que está dando certo é certo. Porque aquele primeiro homem construiu a casa sobre a areia, o outro construiu a casa sobre a rocha. E eu acredito que o primeiro construiu mais rápido e ele economizou também. Porque ele não investiu tempo em fundamento, ele não precisou gastar com a fundação. Ele deve ter concluído mais rápido. A Bíblia diz que aqueles dois concluíram a sua construção. Só que a grande pergunta não é se a gente vai conseguir conquistar o que a gente quer, mas é quanto tempo vai durar. Porque aquele primeiro homem talvez tenha concluído mais rápido, mas quando vieram os ventos fortes, não resistiu. A construção dele não tinha fundamentos. Preste atenção. A gente está debaixo de um tempo em que tudo acontece muito rápido. A nossa geração tem a oportunidade de experimentar de uma unção, de aceleração de Deus. É como se Deus olhasse para esse tempo remido e falasse: eu preciso fazer mais rápido do que eu fazia antes, porque essa geração precisa despertar mais rápido do que as outras. Porque daqui a 10 anos o que a gente fala aqui, a linguagem já mudou, a nossa geração está toda hora em busca de novidades. A nossa geração ela sofre com déficit de atenção, a nossa geração ela se dispersa muito rápido, a nossa geração ela não consegue ouvir uma hora de palavra porque já está entediada. Por quê? Porque tudo hoje é muito rápido. Antes eu lembro que eu ia numa locadora, alugava uma fita cassete, tinha que chegar em casa, colocava a fita cassete, assistia o filme, eu tinha que rebobinar, senão eu pagava multa antes de devolver. Quantos passaram por essa época? Aí depois a gente chegou na época do DVD, que já era mais tranquilo. Você coloca o DVD, terminou de assistir e você só entrega na locadora. Aí depois chegou a época do streaming e de filmes online. Você aperta um play e assiste a hora que você quiser o filme. Não precisa nem mais devolver. Aí agora a gente está na época do YouTube. E quando você coloca lá e tem um anúncio de 5 segundos, você fica clicando, porque você não aguenta esperar aqueles 5 segundos até o anúncio desaparecer. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Agora preste atenção. Tudo isso só reflete a nossa geração, uma geração ansiosa que não sabe esperar. Eu falo isso com propriedade porque se eu não tiver mergulhado em Deus, eu sou extremamente ansioso e eu também não sei esperar. Qual que é o grande problema, pastor, de você não saber esperar? É simples, é porque você vai se distrair com coisas boas, quando na verdade Deus quer te dar o melhor. Você sabe o que é se distrair com o bom? É você aceitar um relacionamento que pode ser até legal, quando na verdade Deus tinha algo para você que era maravilhoso.
É você olhar para alguém que está perto e pela tua carência emocional você falar, cara, não tem muito a ver com o que Deus me prometeu, mas ela é tão legal, eu acho que pode ser. E aí daqui a 5 anos você olha para a mulher que você casou e você não vê nela a mulher que você sempre desejou e que Deus te prometeu. Por quê? Porque o melhor de Deus estava lá na frente, mas você queria o bom agora. Se a gente não rejeitar o bom, a gente nunca vai experimentar o melhor. Porque Deus não tem compromisso com o que é parecido, Deus tem compromisso com o que é genuíno. Ei, vamos colocar de pé essa geração e entender que frutos de precipitação podem parecer bons no início, mas lá na frente eles vão mostrar pra gente que não valeu a pena a gente tentar correr. Pra que correr se Deus é quem dita o tempo? Para que correr se é Deus quem faz tudo no tempo determinado dele? Meu irmão, eu não quero nada antes do tempo de Deus, eu não quero nada depois do tempo de Deus. Preste atenção, não ser ansioso não significa também ser passivo. Não ser ansioso não significa sentar no teu sofá e esperar Deus mudar a tua história, porque isso não vai acontecer. Não ser ansioso significa não se preocupar enquanto aquilo que Deus te prometeu não se cumpre. Mas você precisa estar pronto para quando a bênção chegar. Todos os heróis da fé você vê Deus falando, olha, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, se levanta e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Você vê todos os heróis da fé, o próprio Jesus ele não chegou na terra como um homem adulto. Quantos já pararam para pensar sobre isso? É algo simples, mas nem sempre a gente para pensar. Eu tenho mais 10 minutos, eu posso... Tem quanto tempo, pastor? Porque eu nem perguntei. Posso pregar mais 10 minutos, amém? Amém. Quantos querem que eu termine? Diga amém. Amém. Que isso, gente? Sangue de Jesus tem poder. Hã? Todo mundo distraído, hein? Gostou dessa, né, pastor? Você usa essa de vez em quando. Na próxima você já deixa o pessoal ensaiado, pelo amor de Deus, não passa vergonha. Então preste atenção, gente. Ser ansioso é algo tão ruim quanto ser passivo também. Porque às vezes a gente fala sobre esperar em Deus e muitas pessoas estão entendendo que esperar em Deus é esperar Deus fazer. Só que Deus ele só entra na nossa história, ele começa a fazer quando tudo aquilo que nós deveríamos fazer já foi feito. Depois que você esgota tudo aquilo que você precisaria fazer, aí o Deus do sobrenatural entra na tua história e move céus sobre a terra. Mas você precisa ter feito a tua parte. Não dá pra gente ficar esperando. Eu estou lançando um livro, acho que daqui a umas 2 semanas, e vou até falar pro pastor, vai ser um prazer depois poder vir compartilhar e poder fazer o lançamento aqui. E um dos capítulos desse livro se chama Mudando o Mundo do Sofá. A nossa geração acredita que é possível mudar o mundo do sofá, mas não é possível. A nossa geração não vai ser afetada pela quantidade de coisas que a gente fala a respeito de Jesus no nosso Instagram. A nossa geração não vai ser afetada pela quantidade de ideias que a gente compartilha no nosso YouTube. Porque ideias, pensamentos, informação, a nossa geração já está cheia. O que a nossa geração está com saudade é de alguém que apresente a presença para ele. Você sabe como é que era no início? Olha só que louco isso. A tenda, quando Deus falou para que o povo construísse a tenda, ela era chamada de lugar de encontro. Tudo que Deus queria era ter um lugar de encontro, de novo, como uma criação. Porque no Éden ele tinha e o pecado roubou isso dele. Agora Deus fala, olha, construa então uma tenda, e essa tenda será chamada lugar de encontro, porque eu quero encontrar a criação, eu tenho saudade de estar com vocês. Então Deus institui na antiga aliança um lugar de encontro. Agora na nova aliança Jesus veio, o véu foi rasgado, e essa antiga aliança não é mais utilizada, porque Deus estabeleceu uma nova, e nessa nova aliança a presença agora não habita dentro de uma arca, e não se manifesta e se limita a uma tenda, mas habita dentro de nós. A palavra de Deus diz que o mesmo poder capaz de ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, agora habita dentro de mim e de você. Então a grande pergunta é, onde é que fica então o lugar de encontro? É simples, o lugar de encontro sou eu e você. Quando as pessoas te conhecerem, elas precisam ter acesso ao encontro real com Deus. Porque se não for assim, o Deus que a gente fala continua sendo distante, como era antes de Jesus vir. Olha que louco isso. Jesus veio e as pessoas que perseguiram ele eram justamente as pessoas que falavam em nome dele. As pessoas que perseguiram Jesus eram os mestres da lei, eram os conhecedores da lei de Deus, eram os conhecedores das coisas de Deus. Eles conheciam informação sobre Deus, mas não perceberam quando o próprio Deus estava caminhando ao lado deles. Olha que paradoxo. Sabe o que Deus queria mostrar pra gente? Não importa o quanto de informação você tem ao meu respeito, você precisa me conhecer de verdade. Isso só acontece através de experiência. Quantos aqui querem ter experiências com Deus? Diga, eu quero. Você
Você pode fechar os seus olhos então? Eu quero orar com você. Pai, eu peço em nome de Jesus que sobre essa igreja, e através dessa igreja eu peço que sobre essa cidade também hajam experiências reais de um Deus que pode todas as coisas. Pai, nós sabemos o poder que há no Teu nome para mudar a nossa sorte, para mudar a nossa história. Nós cremos, Pai, no poder que há no Teu sangue para sarar as nossas feridas, para nos colocar de pé, para nos fazer vencer todas as tempestades. Nós sabemos disso, mas não é aquilo que a gente sabe que vai mudar a nossa história, é aquilo que a gente conhece que vai fazer isso, Pai. Por isso eu te peço em nome de Jesus, levanta nesse tempo, não uma geração cheia de informação a Teu respeito, mas uma geração cheia de experiências contigo, Pai. Que as pessoas olhem para nós e vejam em nós as marcas do Evangelho que nós pregamos, Pai. Que as pessoas olhem para nós e vejam em nós a própria vida de Deus, além do nosso discurso, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que a nossa vida seja um reflexo tão claro de quem o Senhor é, que nós possamos em nome de Jesus ser verdadeiramente um lugar de encontro entre o homem e Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Sabe, é muito especial tudo que eu creio que Deus tem preparado para esse tempo. Até o final de 2017 eu estou com muita expectativa do que eu vou viver em Deus. E eu quero te convidar a ter expectativas também. Desde o primeiro culto desse ano que a gente tem declarado na nossa igreja, é que 2017 já é o melhor ano da nossa vida. E olha só que interessante. Primeiro culto de 2017, eu declarei, eu creio que 2017 é o melhor ano da minha vida. Aí no segundo culto, no terceiro culto, no quarto, no quinto. E aí eu volto da minha internação e eu fiz a mesma declaração na primeira vez que eu pisei de novo no altar e ministrei a palavra. E talvez alguns devem ter pensado, cara, como que 2017 é o melhor ano da vida dele? Foi o ano que ele quase morreu. Mas olha só que louco. O mesmo ano em que eu quase morri se tornou também um ano em que eu venci a morte. O mesmo ano em que a tua casa quase destruiu, quase caiu por terra, pode ser também o mesmo ano em que Deus restaurou a tua família. O mesmo ano em que teu filho saiu de casa, pode ser também o mesmo ano em que Deus trouxe ele de volta. Quantos estão entendendo isso? Ei, não tem a ver com aquilo que aconteceu, mas tem a ver com aquilo que Deus pode fazer. Ele pode, com uma palavra, mudar toda a nossa história. Eu imagino Deus olhando para os céus e falando assim: ei filho, fica tranquilo, não é essa doença que vai te levar. Eu acreditei. E sabe por que eu estou aqui? Porque aquilo que eu prego e aquilo que eu creio tomou forma quando uma doença de morte invadiu o meu coração. Eu estava numa cama de hospital e eu lembro que algumas pessoas iam me visitar. E olha só que interessante, eu ouvi não de uma, duas ou três, mas de várias pessoas. Quando eles chegavam no meu quarto, falavam assim: cara, eu esperava te encontrar de outro jeito. Você está tão bem, cara. Você está tão feliz, você está tão alegre. E sabe o que me intrigou? Eu fiquei me perguntando, o que eles esperavam de um cristão em meio a uma crise? Porque se, desde que eu entendi que Deus tinha chamado para eu ministrar a palavra, eu prego a respeito de uma fé, além das circunstâncias, quando a circunstância vem na minha vida, eu ia tornar hipocrisia o que eu prego. Não tem sentido eu me portar de uma forma diferente daquilo que eu creio. Se eu falo que existe poder em Deus para mudar a minha história, quando a minha história está por um fio, preciso entender que é Ele quem sustenta esse fio. Nada vai acontecer sem que Ele permita. Nada vai acontecer na minha casa sem que Ele diga sim. É simples assim. A minha pergunta é: o que você esperava de alguém que prega sobre fé? O que você esperava? Sabe, a gente se acostuma com coisas que a gente acha que são normais. Eu não estou querendo dizer que eu sou um super-herói, super crente, nada disso, nenhum de nós é. E tem momentos que de fato a nossa fé é abalada. Tem momentos que de fato a gente não consegue experimentar aquilo que a gente dizia para os outros que era possível. Cada um sabe o seu limite. Eu sei que nessa última experiência que eu passei, eu vi que não estava perto do meu limite. Porque, olha só que louco isso. Porque Deus estava falando ao meu coração 1 ou 2 meses antes dessa internação acontecer. Algumas coisas e algumas revelações que foram justamente as que me mantiveram de pé quando isso aconteceu. Preste atenção. Um dos cultos que eu ministrei um pouco antes de ser internado, eu falei sobre o poder que existe na realidade dentro de nós. Preste atenção nisso. As realidades ao seu redor só vão ser afetadas pelas realidades que existem dentro de você. E eu vou te dar um exemplo claro. Paulo e Silas estão dentro de uma prisão, eles estão cativos.
E eles começam a louvar, eles começam a adorar. Sabe o que eles estavam fazendo? A liberdade que havia dentro deles transformou o cativeiro que havia ao redor deles. O que eles fizeram foi colocar para fora o que já existia dentro. O que eles fizeram foi externar aquilo que já havia dentro deles. Então, se o meu interior é livre, o meu redor vai ser livre também. Quer um outro exemplo? Jesus está dormindo no meio da tempestade. Quem dorme no meio de uma tempestade? Fala a verdade. Aí a gente fala assim, mas ele era Jesus. Não, cara, não era porque ele era o próprio Deus, não. É porque dentro dele havia paz. Quando Jesus acorda e fala, por que vocês estão desesperados? Senhor, você não se incomoda que a gente morra nessa tempestade? Você não está preocupado com isso? Sabe o que Jesus faz? Ele simplesmente pega a paz que havia dentro dele e transforma a realidade ao redor deles. Ele acalma o mar e a tempestade. Aquela tempestade precisou se submeter à realidade que havia dentro de Jesus. Meu irmão, preste atenção, se o médico diz para você que você está com câncer, não significa que o câncer não existe. Ele é real. Se alguém diz para você que você está com depressão, se o médico diz que você está com depressão, você não vai fingir que isso não existe, porque o evangelho não é anestesia. Evangelho não é você ignorado. Preste atenção. Evangelho não é você receber um diagnóstico médico e achar que aquilo não existe. Não, o meu tumor existe, mas no céu existe uma realidade superior a ele. Eu creio que ele é real, mas eu não vou me submeter a essa realidade. Então, quando eu estou lá, o médico fala assim, meu irmão, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Seu coração está quase parando, se a gente não trocar essa válvula, a gente vai te dar antibiótico, se ela não melhorar, a gente vai ter que trocar a tua válvula mitral. Seu coração está tomado por uma vegetação, se algum pedacinho dessa colônia de bactérias se soltar, você pode ter um AVC. É muito delicado essa situação. Dentro de mim é assim, tá bom, ok. O que está acontecendo dentro de mim é real, os médicos não estão iludidos, mas eu creio numa realidade superior a essa. Se Deus disse que vai me manter de pé, e se tudo que Ele me prometeu ainda não se cumpriu, não é essa doença que vai me levar. Lázaro está morto, e depois de alguns dias Jesus chega e diz, olha, ele não está morto, ele só dorme. Como assim, Senhor? Ele já está 4 dias enterrado, ele já está 4 dias dentro de um túmulo. Não, ele só dorme. Porque para vocês a morte é uma realidade, mas eu vim para vencer ela. Eu não me submeto a essa realidade, porque eu vim para viver acima delas. Quantos estão entendendo isso? E uma das últimas coisas que eu quero falar para a gente encerrar é que Jesus, naquele momento que estava no barco, ele já tinha tido experiências antes do barco. Olha que louco isso. No momento da tempestade, Jesus não tinha começado a sua história ali, ele já havia sido experimentado antes. Então, quando a Bíblia diz que Jesus se retirava para falar com o Pai impregnava o coração dele a respeito dos propósitos que tinha para ele. Os 40 dias que Jesus se retira assim que é batizado, imagino 40 dias, Deus falando para ele tudo o que desejava fazer através dele, Deus alinhando céus e terra no coração de Jesus, porque ele era 100% Deus, mas era 100% homem também. Jesus precisou aprender a respeito de quem ele era também, você sabia disso? Porque ele veio como uma criança, e como uma criança ele precisou aprender a ler, ele precisou aprender a falar, ele precisou aprender a andar. O que Deus quis mostrar para a gente é o seguinte, olha, se eu trouxesse Jesus para a terra já com 30 anos para começar o ministério, vocês poderiam questionar, mas ele já veio pronto, então eu vou trazer ele como um feto, vai ser gerado como vocês, e vai mostrar que é possível ser exatamente como eu sou. Jesus fez exatamente isso. Então ele aprendeu a andar, ele aprendeu a falar, ele caiu, tropeçou, se machucou, ele foi para a escola. Jesus teve uma vida normal, até os 30 anos de idade ele teve uma vida normal. E olha só que interessante, Jesus sabia qual era o propósito estabelecido sobre si. Jesus sabia que ele veio para vencer a morte. E ele sabia também que seria no madeiro, porque os profetas já haviam declarado isso. Maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro. Jesus sabia que o Messias, o Filho de Deus, morreria numa cruz. Presta atenção, eu só preciso de mais 5 minutos e eu vou terminar. Jesus sabia que a morte dele seria uma morte de cruz. Agora, você já se atentou ao fato de Jesus ser carpinteiro e trabalhar todos os dias com madeira, prego e martelo? Você já parou para pensar que todos os dias Jesus trabalhava com as mesmas coisas que o crucificariam alguns anos depois? Todos os dias ele pegava martelo, prego e madeira e trabalhava com aquilo que traria morte sobre si. Sabe por que Jesus não estava ansioso
porque ele sabia que ele veio exatamente para cumprir aquele propósito. Você sabe quando a gente vai ficar em paz? Quando a gente souber do propósito pelo qual nós fomos gerados. Olha só que louco isso, presta atenção, eu estou finalizando aqui, grave do roupa de ir preparando, presta atenção. Eu imagino quando aquela tempestade veio sobre Jesus. Jesus olha para aquele mar revolto e ele deve ter lembrado assim, não, pera aí. Eu vim para morrer numa cruz. Eu não vou morrer afogado. Quem quiser pegar isso, pega e deixa gerar a vida em você, presta atenção. Meu pai disse que eu vou morrer numa cruz. Não vou morrer afogado. Então o mar revolto não me preocupa. Sabe quando a gente consegue ficar em paz em meio às circunstâncias? Quando a gente sabe o que Deus prometeu além delas. Por que às vezes a gente fica ansioso? Porque a gente não sabe tudo que Deus tem para nós. Então você fica assim, será que esse é o ponto final? Será que é aqui que vai acabar? Será que é aqui que vai acabar minha família? Será que é aqui que vai acabar a história do meu chamado? Será que é aqui que eu vou finalizar a minha história? Será que é aqui que termina o meu ministério? Será que é aqui que eu vou enterrar o meu filho? Será que é aqui, presta atenção, ouve do céu o que Ele tem para você. Porque quando Ele te disser, filho, o que eu tenho para você são coisas grandes que vão além do teu entendimento. Você olha para a realidade do teu redor e você fala, não, ok, então não é aqui que vai acabar a minha história, porque o que Deus tem para mim vai além dela. Deus não é um Deus de momentos, Deus é um Deus de história. Aquilo que Ele tem para fazer não se resume às dificuldades que a gente tem no dia a dia. Sabe, a nossa geração tem entendido que tomar a sua cruz e o seguir significa vencer as dificuldades do dia a dia. Tem gente que acha o seguinte, Jesus, eu tenho tomado a minha cruz porque eu tenho enfrentado dificuldades dentro da minha casa para pagar as contas, eu tenho dificuldade para manter a minha família. Ei, presta atenção, isso não significa tomar a sua cruz, isso significa passar uma dificuldade financeira. A gente não pode rebaixar aquilo que Deus tem para nós e achar que vencer uma conta de luz atrasada significa o ápice da nossa caminhada com Deus. Deus, Ele nos instituiu como o reino dEle, o governo dEle e a embaixada dEle sobre a face da terra. Não se resume a uma conta de luz paga, não se resume a um problema de relacionamento resolvido, não se resume a uma casa própria comprada, não se resume a uma chave liberada numa campanha de milagres. Tudo isso Deus vai fazer, mas não se resume ao que Ele deseja para nós. O que Deus deseja para nós não é que a gente se pareça com crente. Jesus não morreu para você parecer com crente. Jesus morreu para você parecer com Ele. Jesus morreu para restaurar a imagem dele em nós. Jesus morreu para restaurar os sonhos de Deus para nós. Jesus morreu para restaurar aquilo que no Éden foi perdido. Agora na cruz é como se Ele dissesse, Pai, eu restauro todas as coisas que o pecado havia tirado. Eu te apresento de novo a tua criação. Criação, eu apresento de novo o teu Pai. E é por isso que a palavra diz, olha, Ele morreu e Ele nos reconciliou com o Pai. Nós fomos reconciliados com o Pai através do seu corpo pendurado numa cruz. Jesus nos reconciliou. Você sabe o que é uma reconciliação? Significa você passar a falar de novo com alguém que você não falava mais. Reconciliação é isso. A palavra de Deus diz que nós nos tornamos inimigos de Deus. Eu lembro que eu fiz uma pergunta para Deus, deve ter 1 ou 2 anos, olha só que louco por isso. Eu estava lendo um pouco sobre o poder de Deus. Existe uma passagem em Jó que eu acho maravilhosa, eu sou apaixonado. Jó começa a questionar a Deus em relação a inúmeras coisas. Jó começa a questionar a Deus em relação a coisas que ele não entendia. E aí Deus fala para Jó o seguinte, Jó, ok, eu até respondo a tua inquietação, eu vou até responder as suas perguntas, mas antes, Jó, deixa eu te fazer algumas perguntas. E aí Deus começa a perguntar, Jó, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Jó, onde é que você estava quando eu disse para o mar até onde ele poderia ir e aonde o seu orgulho se quebraria no meio das suas ondas? Jó, onde é que você estava quando eu fiz o firmamento, as estrelas, os céus e a terra? Jó, onde você estava? Deus começa a mostrar para Jó o seguinte, Jó, não questione aquele que pode todas as coisas. Como você pode me questionar, Jó? E aí eu fui lendo sobre a grandiosidade de Deus, sobre o poder de Deus, sobre o amor furioso de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre Deus. Eu comecei a ler sobre isso. E sabe qual a pergunta que eu fiz? Falei, Deus, me ensina a responder uma pergunta que toda a criação tem. Se existe tanto poder, por que você não destruiu o inferno? Talvez alguns aqui já tenham feito essa pergunta. Se Deus tem de fato tanto poder, por que Ele não destruiu então o inferno? Sabe o que Deus me respondeu? Filho, porque você estava lá.
Se eu destruísse o inferno, você, a tua família, a tua geração, as gerações antes de você, as gerações depois de você estavam lá. Como assim, Deus? Eu estava no inferno? Estava. A palavra de Deus diz que Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você pode aplaudir a Ele por isso? Jesus nos livrou da morte, Jesus nos tirou do inferno, Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Se a palavra diz que Ele me transportou, significa que antes eu estava lá. Se a palavra de Deus me diz que Ele me tirou de lá, significa que eu estava cativo lá. Então quando Jesus invade o inferno e a morte, Ele pega as chaves da morte e da vida e Ele ressuscita. O que Ele está dizendo é o seguinte: olha, agora aqueles que creem que eu posso fazer, serão um comigo e vencerão a morte, assim como eu venci. Por isso que a palavra de Deus diz: aqueles que morreram com Cristo também ressuscitarão. E assim como o Pai derramou sobre ele glória, aqueles que estão em Cristo também serão glorificados. Meu irmão, a história que Deus tem para nós não se resume à morte na cruz. E eu termino falando sobre isso, e guarda isso no teu coração. Tem pessoas entendendo que evangelho é você aceitar as dificuldades e andar cabisbaixo. Evangelho é você aceitar que tem momentos de crise e viver no deserto. Não, não é isso. Quando Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e segue-me. A cruz não é um memorial de morte. A cruz não é para você lembrar do Cristo morto nela, mas é para você lembrar que a cruz está vazia. Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou. Quando eu carrego a minha cruz, as pessoas precisam olhar para ela e falar assim: mano, por que essa cruz está vazia? É porque o meu rei, Ele ressuscitou. E eu estou aguardando Ele voltar para me buscar também. Se você quer isso, fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Fique de pé, feche os teus olhos em nome de Jesus. Não deixa nada te distrair. Nada te distrair. Se a gente puder apagar só algumas luzes da igreja, feche os teus olhos. Eu quero ministrar sobre o teu coração. Feche teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos. Coloca a mão sobre o teu coração. Sabe, a palavra de Deus diz que sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Meu irmão, o coração, ele é importante demais, porque ele mantém a gente de pé. Por isso eu quero ministrar o teu coração. Feche teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Deixa esse louvor invadir o teu coração. Deixa esse louvor renovar o teu espírito. Deixa Ele fazer aquilo que só Ele pode fazer. Esquece um pouco quem está do teu lado e por mais alguns minutos deixa o Espírito de Deus invadir você e mudar toda a tua história hoje. Deixa Ele quebrantar aquilo que só Ele pode ter acesso. Deixa Ele trazer à memória sonhos que você nem lembrava mais. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Seja livre na presença dEle. Totalmente